Se você é um especulador de mercado financeiro e já ouviu falar que para quem opera commodities na B3, entender de mercado físico muda o jogo, esse vídeo é para você. Eu vou te ajudar a entender quais são os principais fatores fundamentalistas e como que cada um mexe no preço, pressionando para cima ou para baixo. Eu sou a Carol e esse é mais um vídeo no nosso curso de commodities da B3. É uma playlist no YouTube que a gente fez para ajudar pessoas como você a aprender a operar commodities na Bolsa de Valores brasileira. E aqui a gente fala sobre milho, soja, boi gordo e café. Então vamos lá para o vídeo. Aqui eu estou compartilhando a minha tela para a gente começar a fazer uma análise dos fundamentos das commodities e entender na sua base como é que a gente começa a fazer uma análise aqui. Então, para cada commodity, vamos supor que a gente está falando aqui do milho. A gente precisa analisar produção, consumo interno, exportação, importação e estoques. Cada uma dessas coluninhas pode mexer o preço para cima ou para baixo. Quando a gente fala de produção, tem algumas coisas que a gente quer analisar. Eu vou citar algumas delas. Então, isso normalmente são informações públicas, né? Então, você pode verificar essas informações ou você pode assinar uma plataforma que também dá esses dados de mão beijada para você. Mas, uma dos fatores que a gente analisa é área plantada, né? E como que isso afeta a produção. Quanto maior a área plantada, maior a produção. É tão simples quanto isso. Como os produtores muitas vezes acabam plantando várias culturas, às vezes fazem ciclos, fazem trocas, toda a safra eles analisam se eles vão aumentar a área de soja, de milho, ou vão para algodão, para feijão, para trigo, né? Essa troca acontece dentro das fazendas. E algumas entidades governamentais medem, né? Medem não, eu diria estimam qual que é o aumento ou a redução de área plantada de uma safra para outra. A segunda coisa que eu diria que afeta a produção é a questão de clima, né? Então, se a gente tem uma geada, né, isso pode reduzir a produção, uma geada muito forte, né, pode reduzir a produção. Se a gente tem temperaturas inadequadas para o desenvolvimento da planta, até porque cada planta tem suas especificidades de quantos graus é o adequado, tem um valor máximo, um valor mínimo, né? O quanto de chuva que é bom e o quanto de chuva que é demais, né? E chuva também não afeta só o desenvolvimento da planta, mas também pode atrasar plantios, colheitas, né? Então, o clima é bem legal da gente acompanhar e para isso existem alguns sites e algumas plataformas, né, de analisar. Quando a gente está falando de milho e soja, é importante a gente analisar não só o clima do Brasil, como também o clima dos Estados Unidos e da Argentina, né? Porque se tiver alguma anomalia muito grande que vai afetar a produção de forma significativa nesses outros países, isso vai afetar não só a oferta do Brasil, mas do mundo inteiro. E acaba afetando a gente por causa das exportações, dos prêmios de exportações, né, dos preços, enfim. Então, clima é uma coisa que a gente analisa também em outros países. Claro, isso também é válido para todos os fatores que eu colocar aqui, a gente analisa para o Brasil e para os grandes exportadores também, né? Clima. A outra questão também que afeta a produção é a questão daí de tecnologia. E nesse tema, o Brasil avançou de forma meteórica os últimos 20 anos na tecnologia. Então, a produtividade em sacas por hectare aumentou muito, né? As evoluções dentro dos laboratórios, das sementes, das tecnologias de maquinário, né? E mesmo até do conhecimento para o produtor rural no manejo das suas plantações aumentou muito nesses últimos anos. Infelizmente, isso não aconteceu junto com a gestão de risco. Então, enquanto
a habilidade e a produtividade aumentou muito no campo, a evolução não foi tão grande para fora da porteira. Mas isso não afeta a produção, isso afeta mais gerenciamento de risco, gestão financeira, margens, né? São outros assuntos também que a gente lida. Beleza. E a questão agora, indo para consumo. Consumo, a gente tem que ver a nossa indústria interna, né? Indústria interna, para que é usado cada commodity, né? Se é para ração, se é para comida, se é, no caso do milho, etanol, né? No milho a gente tem uma grande demanda de etanol internamente. Então, acompanhar a indústria, né? As margens de processamento, enfim, várias coisas no consumo interno, mas aqui já é um pouco mais complicado para o trader mesmo fazer esse tipo de acompanhamento. Então, vou passar rapidinho por esse tópico e ir para as exportações, tá? Beleza. E no que tange a demanda, a gente tem que ver tanto a questão de consumo quanto a questão de exportação. Na verdade, são os dois juntos, né? Então, consumo interno, exportação externa. Para o milho, o consumo interno é bem maior do que a exportação. Então, o mercado interno faz muito preço. Até por isso, a correlação do milho B3, ela é fraca no primeiro semestre com o milho de Chicago. E no segundo semestre, ela acaba tendo uma correlação maior. Por quê? Porque o segundo semestre é a janela de exportação do milho, né, no Brasil. Então, para o milho tem essa situação. Já para a soja, as exportações é muito relevante. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então, até puxando o último relatório WASDE, eu vou pegar exatamente esses números aqui. Para o milho, a gente tem aqui, o Brasil. O Brasil produz 131 milhões de toneladas de milho, né? E o Brasil exporta 43 milhões de toneladas, ou seja, 43 divididos por 131 vai dar 32%, tá? E consome muito milho interno. Então, isso é interessante aqui. E agora vamos ir para soja. Então, a produção é essa coluna, a exportação é essa coluna. Vamos lá. Para a soja, o Brasil produz, essa é a expectativa do WASDE, tá? Isso aqui não é dado passado, mas projeção para a safra 25-26. 178 milhões de toneladas, enquanto a expectativa é que se exporte 114 milhões, ou seja, 114 divididos por 178, 64% da soja produzida no Brasil é exportada. Então, o que é importante a gente analisar? O programa de exportação, né? Programa de exportação do milho e da soja, né? Tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A gente vê se as exportações semanais, mensais, estão seguindo de acordo com a projeção. Então, a gente sempre vai ter que comparar o que está projetado com o que está acontecendo. Se o que está acontecendo destoa muito, isso pode sim impactar os preços. Então, a gente acompanha a evolução do programa de exportação. Isso é uma informação que os relatórios agros, né? Os relatórios agro, ele mostra, eu vou até mostrar aqui. Aqui, o programa de exportação, né? Mostrado num gráfico, dados dos 5 anos anteriores, a gente sempre compara como é que está a safra com os dados históricos, né? Para ver como é que está a demanda. Então, aqui a gente está olhando de novo para a demanda, né? Que é uma coisa que afeta também, mas aqui é mais a questão de produtor rural, tá? O PPE, que é o preço de paridade de exportação, isso faz parte da formação de preço lá na praça do produtor. Então, eu não sei se você sabe, mas o preço da soja, por exemplo, ele não é um preço. Lá em Sorriso, no Mato Grosso, vai ser um preço. Mesmo em Rondonópolis, que também em Mato Grosso já vai ser outro preço. Em Cascavel, no Paraná, vai ser outro preço. Rio Verde e assim por diante. Então, cada praça vai ter o seu preço específico. Por quê?
Porque na formação de preço, a gente começa com o preço lá da Bolsa de Chicago, né? Pega o preço da Bolsa de Valores. Aí, nos portos de cada país, a gente tem o prêmio de exportação. Então, pega o preço da Bolsa de Valor, né? Adiciona o prêmio de exportação lá. O prêmio de exportação é um indicador de competitividade entre os países e ele é adicionado ou removido do valor da Bolsa de Chicago. E a Bolsa de Chicago, ela é cotada em centavos de dólar por bushel, não em dólares por saca, como é no Brasil para a soja, né? Para o milho é reais por saca. Beleza, trouxe para o porto. No porto a gente tem custos de estiva, né? Então, o grão que está lá no caminhão, ele tem que ser colocado ou retirado do caminhão, no navio, né? Ele tem que ser colocado ou retirado no navio, isso tem um custo, chama FOBINS, né? Aí, lá do porto até a praça, existe uma distância, existe um frete. Então, esse frete também é contabilizado dentro dessa formação de preço, né? Então, a gente reduz o preço do frete, né? Tem o câmbio também, né? Até chegar finalmente na praça de cada produtor. Então, aqui o fator que mais impacta é o frete, né? O frete de um porto até Mato Grosso, do mesmo porto até o Paraná, do mesmo porto até o Rio Grande do Sul, são fretes completamente diferentes. E isso afeta a formação de preço. Por isso que a gente vê preços distantes entre as praças, tá? Esse é o PPE. Como eu falei, também tem o prêmio de exportação, né? Os prêmios de exportação. Só uma coisinha, na formação de preços da praça, além de entrar esses fatores que eu falei, também entra, obviamente, uma questão de oferta e demanda local, né? Existem algumas situações que algumas tradings saem pagando acima ali do mercado para cobrir algum navio, né? Então, existem oportunidades aí que surgem no mercado, mas, de modo geral, é isso que eu falei, tá? Prêmios de exportação, né? Que daí são negociados lá nos portos. E o que é interessante aqui? Quando a gente pensa em exportação, a gente tem que lembrar que nós, Brasil, competimos com outros grandes produtores na parte da exportação. Então, por exemplo, na soja. A grande importadora de soja do mundo é a China. E a gente compete nessa exportação, por exemplo, com os Estados Unidos de forma muito grande. Então, se a China comprar mais dos Estados Unidos e a demanda deles permanece igual, ela vai comprar menos do Brasil e vice-versa. Então, existe uma competitividade entre os países, né? O prêmio de exportação, ele atua nessa questão de competitividade, porque se a gente reduz ou adiciona um valor ao preço da Bolsa de Chicago, que é o preço que vai fazer o preço de paridade de exportação, isso vai afetar diretamente o preço que o chinês vai comprar a soja no Brasil e nos Estados Unidos. Só que daí existe mais um fator, que é o frete internacional, né? Frete no navio mesmo. Então, para calcular isso, a gente calcula o CFR. Só que isso aqui é um tema realmente de curso, né? E daí, no caso, se você tem interesse em aprender isso, a Pioneer Agronegócios tem o curso de formação de consultores do agronegócio, que todo esse cálculo é feito explicado. Mas o que é o CFR, basicamente? É o preço lá no porto do importador. Então, o preço lá no porto chinês. Lá, realmente, que ele vai poder comparar bananas com bananas. Então, ele vai poder comparar, por exemplo, um valor X do Brasil, que é o valor todo, incluindo tudo aquilo que eu falei, o valor de estiva, o valor do frete, o valor do câmbio, né, tudo que precisa incluir, até chegar no porto do chinês. E ele vai comparar todo esse preço vindo do Brasil e todo esse preço vindo dos Estados Unidos. O que for mais barato é o que ele vai dar preferência. Só que, é claro, só o Brasil ou só os Estados Unidos não supre toda a China, tá? Então, a China obrigatoriamente vai comprar tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Que mais? Na questão de exportação, também a gente fala de acordos comerciais. E isso a gente está vendo muito esses últimos tempos, principalmente com a forte atuação do Donald Trump no comércio exterior. Aí
envolvendo vários países relevantes, dentre eles, obviamente, a China, né? Mas acordos /guerras, né? /guerras comerciais, que vão afetar também essa questão da exportação. Então, por exemplo, ano passado, com essa guerra entre Estados Unidos e China, por um bom período, a China não comprou um grãozinho de soja sequer dos Estados Unidos, né? E isso fez com que a soja estivesse caindo ali na Bolsa de Chicago, e a partir do momento que houve um anúncio por parte do Donald Trump em renegociar, em falar que vai ajudar os produtores de soja nos Estados Unidos, a soja na Bolsa de Chicago simplesmente disparou, subiu bastante, tá bom? Então, existem ainda mais fatores, mas esses aqui são os principais. Então, lembrando, quando a gente está falando de demanda, a gente está olhando para essas duas coluninhas aqui. Tá? Aqui, ó, demanda. Beleza. Importação é uma coisa que eu vou passar também muito rápido, porque assim, como o Brasil é produtor muito forte de soja e milho, ele importa, mas ele importa muito pouquinho. É só para atender a uma outra demandinha aqui e ali, é um número muito irrelevante. Então, a gente vai passar rapidinho por esse e vai direto para os estoques, tá bom? Então, se a gente tem um número produzido, a gente vai consumir parte desse número, né? E a gente vai exportar outra parte e o que sobrar vira estoque, né? E como é que funciona isso? Por mais que a gente tenha uma projeção do quanto a gente vai consumir e quanto a gente vai exportar, isso nunca vai bater de forma exata, né? Porque as coisas mudam ao longo do caminho. Então, o estoque vai variar. Se o estoque aumenta, o que acontece? Se a gente tem um estoque no Brasil e esse estoque aumenta, a gente tem mais oferta, né? E se a gente tem mais oferta, tudo mais constante, a pressão para os preços é uma pressão de queda, tá bom? Se o contrário acontece e a demanda é muito maior, né, consome todos os estoques, o estoque fica muito baixo, a pressão é de alta para os preços. Então, de forma geral, vamos lá. Se a gente tem uma oferta, uma produção e estoques acima, oferta acima, preço para baixo. Se a gente tem uma demanda muito grande, estoque para baixo, preço para cima. Então, é o oposto, tá? Então, isso aqui é para citar alguns dos principais fatores fundamentalistas que você pode analisar para te dar um respaldo ali na sua operação do gráfico. Que nem eu sempre falo, você pode, e várias pessoas fazem isso, operar só olhando o gráfico. Mas não é legal você saber que em tal mês vai entrar a colheita da soja ou do milho, então o mercado vai aumentar a oferta, vai aumentar os estoques, e por isso a tendência acaba sendo de queda. Se de repente você está numa operação de alta, você pode ver de encerrar a sua operação, diminuir a sua mão, ou até mesmo inverter, né, virar a mão, né, dependendo da sua estratégia. Então, esse tipo de análise muda completamente. Para ser um trader, para ser um especulador, você não precisa saber a fundo e ter o conhecimento de um analista de commodities, né, de um consultor do agronegócio. Muita coisa lá da praça, realmente, você não vai precisar saber. Mas algumas informações relevantes, de notícias, saber, no geral, como que está a sazonalidade, como é que estão, né, a relação de oferta e demanda no mercado, vai com certeza fazer toda a diferença no seu operacional. E se esse vídeo te esclareceu alguma coisa, te ajudou a entender um pouquinho melhor sobre os fundamentos das commodities, curte e compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu deixei aqui também nos comentários os nossos links, os nossos contatos, então pode ficar bem à vontade para entrar em contato caso você tenha vontade de começar a operar commodities na Bolsa de Valores brasileira. E por esse vídeo é só isso, eu te vejo no próximo vídeo.